Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que estamos reunidos uma vez mais aqui na casa do nosso Deus, para nesta manhã meditarmos na porção da palavra do Senhor, né? Até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos abençoado, tem nos garantido vitória, e isso é muito bom. Eu espero que todos tenham tido uma semana abençoada e uma semana que se inicia hoje, né, na presença do nosso Deus. Hoje nós estamos iniciando esta manhã na casa do Senhor, com o propósito de sermos edificados pela sua palavra. Eu tenho a convicção de que Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração, nesse dia, neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós estamos diante de uma lição que diz assim: Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Eu penso que cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, já passamos, atravessamos alguma situação, alguma dificuldade, algum problema que para nós tenha sido um problema extremo. Quiçá alguém esteja enfrentando uma situação dessa atualmente, né? Mas fato é que Deus está no controle de todas as coisas, e nesta manhã nós temos esta oportunidade de ver a ação de Deus, e como o comentarista tem exposto aqui na nossa lição, como Deus agiu e na verdade tem agido até os dias de hoje para solucionar todos os problemas. Louvado seja o nome de Jesus. A lição traz como texto de referência a passagem descrita em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até o 39. Eu quero ler com os irmãos, assentado assim como você se encontra, pode permanecer, mas acompanhe atentamente na palavra do Senhor o que diz o texto bíblico. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor Todo-Poderoso: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, irmão. Nós observamos um texto que retrata a autoridade e o poder de Jesus em meio a uma situação ou um problema extremo que os discípulos estavam enfrentando naquela ocasião. E aí o texto áureo nos diz assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A verdade aplicada diz assim: Não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Você crê nisso, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos propriamente a nossa lição. Seja qual for a adversidade que aparecer diante do nosso caminho, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Basta que cada um de nós confiemos nele. Observe que
isso nos remete à confiança, à confiabilidade no Senhor que servimos. E esse Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que o texto ora mencionado retrata uma situação, uma dificuldade em que os discípulos estavam vivenciando. O termo extremo, que faz parte do título da lição, traz para cada um de nós uma reflexão, no sentido propriamente do tema da lição. Extremo quer dizer algo demasiadamente, nesse contexto, demasiadamente difícil, algo muito complicado. É justamente para mostrar que não há saída humana, não há uma solução por parte do ser humano. É por isso que o comentarista, ao nominar a lição, ele coloca problema extremo. Tem que ser algo tão difícil que é necessário uma intervenção divina. Porque se fosse algo relativamente fácil, ou algo que eu e você, cada um de nós poderíamos solucionar, não seria extremo. E aí a gente não ia necessariamente reconhecer a glória que é devida a Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas que gostam de dizer: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui. Sempre o eu dele está na frente. Mas quando nós vemos uma situação extrema, um problema demasiadamente difícil, nós entendemos que somente Jesus pode solucionar, somente Jesus tem a vitória para esta situação. Então é por isso que é um problema, uma situação extrema. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Qual o problema que você está enfrentando, meu irmão? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? É um problema extremo? Coloque no altar de Jesus Cristo. Ele pode solucionar segundo a vontade dele, para a glória do nome de Jesus. Mas pastor, você usou um termo pode solucionar. Pode, porque tudo passa pelos desígnios de Deus, desígnios autônomos. O que é isso? É a vontade de Deus. Muitas vezes Deus está usando de uma situação como essa, e daqui a pouco nós vamos adentrar propriamente num tópico que vamos trabalhar essa situação em que essa problemática extrema, Deus usa como pedagogia para nos ensinar alguma coisa para o nosso crescimento. Então é necessário que entendamos que Deus também tem a sua pedagogia, a sua maneira de trabalhar conosco. Seja qual for então a adversidade que aparecer diante do nosso caminho, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. É preciso que eu e você confiemos no Senhor Jesus. Amém, igreja? Então vamos lá, o poder de Jesus sobre as tempestades. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca da pessoa bendita de Jesus. Estavam aprendendo, estavam necessariamente começando a conhecer o Deus Todo-Poderoso que estava ali juntamente com eles. Mas cumpre aqui dar uma paradinha para que nós meditemos um pouco sobre essa questão da tempestade ali no mar da Galileia, porque ali há uma ordenança da parte de Deus diante daquela situação. Mas o mar da Galileia necessariamente não era um mar, ele era um lago. É um lago muito grande, né? Aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Também conhecido e muito denominado como Mar da Galileia, era chamado de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Era um lago muito grande, é um lago muito grande. A maior porção de um lago de água doce em Israel é ali o Lago de Genezaré. E ele era cercado por montanhas. E esse acidente geográfico, as circunstâncias em que se encontra o Lago de Genezaré, chamado de Mar da Galileia,
propiciava que os ventos oriundos destas montanhas que ali o cercavam provocassem alguns fenômenos naturais. E esses fenômenos naturais, ao tocarem as águas, ao ficar retido ali dentro daquela circunstância geográfica, provocava sim tempestades, movimento das águas, chegando a levantar ondas de até aproximadamente 5 metros de altura. Então este era um cenário em que eles estavam ali enfrentando. É claro que alguns deles, ou a sua maioria dos discípulos, eram homens que já tinham experiência com águas, tinham experiência no mar, tinham experiências com pescaria. Exemplo, Pedro era pescador. Então aquilo não era, num primeiro momento, um ambiente que seria algo assim tão diferente para eles. Isso demonstra que a situação realmente era extrema. Jesus se encontrava no barco e, por ser pescadores, eles já tinham experiência com algumas situações daquelas, mas não daquela proporção, não daquele tamanho, não daquele vulto. Era uma situação extrema, e isso fez com que eles entrassem em uma situação de medo, de espanto, de desespero, a ponto de acordar Jesus. Talvez alguém possa pensar: olha, então se eles tinham experiência, tinham, mas não numa situação como aquela. Tem coisas que eu e você até achamos que temos experiências, mas se Jesus não conduzir, nós vamos ficar aterrorizados, espantados. É necessário a intervenção de Cristo Jesus ali naquele momento, seja em qualquer circunstância, na minha e na sua vida. E eu digo isso para você também que está em casa, seja qual for a circunstância e a situação que você esteja enfrentando, Jesus tem poder para solucionar e te dar a vitória para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, na verdade, o mar era um lago de Genezaré, muito grande. E aí eles se deparam com essa situação, e nós vemos aí que as tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação, o poder de Jesus sobre as adversidades. Meu irmão, não se engane, você vai atravessar por adversidades, por problemas. O fato de estarmos na casa do Senhor, o fato de servirmos a Deus, não quer dizer que eu e você estamos alheios ou isentos de passarmos por adversidades. A diferença é que, ao encontrarmos numa situação como essa, Deus está nas nossas vidas e Ele nos garante a vitória. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Você não está só, Deus está com você todo e qualquer momento. Amém, igreja? Eu vou repetir: você não está só, Deus está com você em todo e qualquer momento da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em Marcos 4,35, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos para irem à outra margem do mar da Galileia. Olha que interessante: passe para a outra banda. Eu faço uma aplicabilidade aqui para as nossas vidas. Eu não sei qual a situação, o momento, o conflito, o problema que você esteja vivendo, que você está passando, mas Jesus convida a mim e a você: passemos para outro lado da margem, vamos para outra banda. Isso fala de crescimento, de desenvolvimento. Há cristãos, há crentes em Cristo Jesus que ele não desenvolve, ele estagna, ele fica parado, ele não vislumbra perspectiva de crescimento, ele para, ele estaciona. E Deus diz a mim e a você nesta manhã: vamos atravessar, vamos a segunda milha, vamos para o outro lado da margem, porque lá Deus tem a bênção, a vitória, algo especial para a sua vida, meu irmão. Jesus então dá essa ordenança: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado da margem. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos obedeceram à ordem do mestre. Isso é muito importante para nós.
obedecer. Esse deve ser o alfabeto do cristão, né? O alfabeto do cristão é obedecer. É simples assim. Quando Deus determina, é melhor se render, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso tem o que é de melhor para a sua vida, para as nossas vidas, não é? Os discípulos obedeceram a ordem do Mestre, mas o fato de obedecer a ordem de Jesus não livrou eles da tempestade. A Bíblia diz, o texto que nós lemos narra esse acontecimento e diz que Jesus estava na proa lá dormindo, meu irmão. O texto lá diz que ele estava numa almofada lá dormindo. Ainda que aqueles homens tivessem experiência, alguns deles eram pescadores, ao enfrentar tamanha dificuldade, correram para Jesus e disse: Senhor, mestre, não se te dá que pereçamos. Eu posso conjecturar, meu irmão, dizer: Jesus, nós vamos morrer, a tempestade açoita o barco, nós vamos perecer. Mas algo que me chama muita atenção: eles correm para aquele que pode solucionar o problema, para aquele que tem o poder, para aquele que tem a autoridade. Observe o que eu estou dizendo, irmão, está no tempo presente. Ele não tinha, ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele muda a sua história. Corra para Jesus, corra para Jesus. O texto traz essa narrativa e Jesus, então, ao se despertar, Jesus determina, ele manda com que os fenômenos naturais que estavam acontecendo naquele momento se cale, se aquete e venha perfeita paz e bonança, né, pela ordem, a autoridade de Cristo Jesus. Deus é fiel. Assim também é a vida do crente. Muitas vezes, ao seguir Jesus, passaremos pela tempestade, meu irmão. O fato de estarmos seguindo Jesus não vai fazer com que você se livre da tempestade, mas Jesus te livra na tempestade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou repetir, talvez você não entendeu nesta manhã. E assim como aconteceu com os discípulos, Jesus não livrou eles da tempestade, mas livrou na tempestade. E isso ocorre na vida do cristão. Muitas vezes somos sujeitos a passar por situações difíceis, mas Jesus está conosco. Jesus é a nossa bússola. Jesus, ele é o guarda fiel. Jesus abre a porta onde não tem porta. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, meu irmão, a grande diferença é que não estamos sozinhos. Ele está conosco no barco da nossa vida. A situação se revela aqui num barco, né? Jesus, ele está conosco no barco da nossa vida. E eu digo mais, irmão, às vezes tem situações que são tão extremas na nossa vida que Jesus não está no barco. Ele é o próprio barco, né? Te conduzindo, te carregando, te levando a patamares inexplicáveis para a ciência humana, para o conhecimento humano. Porque tem coisas, irmão, que você fala assim: meu Deus, eu sei que eu atravessei, que alcancei vitória, porque Jesus é quem fez isso na minha vida. Para o homem não tinha mais solução, mas Jesus tem a resposta, Jesus tem a vitória. Então Jesus estava no barco daqueles homens. Eu pergunto, direciono isso a você: Jesus está no seu barco, meu irmão? Aleluia. Jesus está no seu barco.
Com Jesus no barco, o que é que pode dar errado? Pare, analise e pense. Com Jesus no nosso barco, o que pode dar errado? Com Jesus no barco, as ondas podem até se levantar, o vento pode até assoprar, mas todos esses se curvam ante a majestade, o poder e a autoridade de Jesus. Observe que até os fenômenos naturais obedecem a Deus. Daí eles perguntaram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, você já parou para meditar sobre isso? É muito profundo, meu irmão. Eu digo para você: você já viu o vento, meu irmão? Já viu o vento? Ninguém viu o vento. Você sente a ação do vento, mas ver o vento você não viu. Então, interessante de tudo isso, o vento açoitava o barco e Jesus determina a ele. As águas chacoalhavam o barco e Jesus determina pela autoridade da palavra. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nós estamos sendo açoitados pelo vendaval da vida, pela circunstância que nos cerca. Mas basta uma palavra de Jesus, basta uma palavra do Mestre e a sua vida muda, a sua história muda, porque a Ele é dado todo o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo com esta presença, os discípulos se viram nessa condição. O mar, nessa situação, representa um caos, não é? A água, nessa conotação aqui, meu irmão, simboliza morte. Observe, por exemplo, a questão do batismo. Batismo, ele simboliza um sepultamento. O sepultamento fala de morte. Nesse contexto que estamos aplicando aqui, a água então está falando de morte. Batismo falava de morte. O povo, quando ao sair do Egito, atravessou o mar, e a água ali também falava de morte. As circunstâncias eram gravíssimas, né? Agora, esse caos vivenciado ali, essa situação foi superada. O mar representa adversidade, representa perigo. Eu não sei, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ir ao mar, e ainda que não seja no mar, ou em um rio, ou um local que tem uma quantidade muito grande de água, irmão, você tem que respeitar. Uma certa feita eu entrei numa embarcação, e eles chamam de braço, né? Um braço do mar, é uma extremidade que o mar se retira assim, porque na visão aberta, até onde minha visão alcançava, eu estava vendo água, eu estava diante do oceano. E quando ele entrou nesse braço do mar, a embarcação foi para o lado, e aquilo que eu vi mais perto era só na minha retaguarda, tinha uma ilha. Mais para frente era só água, irmão. E o barco foi adentrando aquilo, foi se distanciando. E aí confesso para os irmãos, misericórdia. Eu falei, meu Deus. Olhei para aquela água, olhei para o céu e disse assim: se acontecer qualquer coisa aqui, é somente a misericórdia de Deus. Aquilo causa sim um temor, um medo, uma insegurança, não é? Parece que você está ali agora à deriva de uma situação que você não tem controle. O ser humano, ele acha que ele tem controle, ele detém o comando de algumas coisas, e quando ele se vê numa circunstância que ele se vê totalmente refém da situação, ele fala: meu Jesus, tem misericórdia. É muito sério. Então o mar, nessa condição, representava adversidade e perigo.
Qual é a adversidade e o perigo que você está vivenciando? Deus tem o controle, Deus pode te livrar, Deus pode abençoar a sua vida, Ele te resgata e Ele te garante a vitória para a glória do nome de Jesus. Jesus repreende o mar e o vento. A cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica nos evangelhos. Ao ordenar ao mar e ao vento que se cale, eles reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem. Eu estava pensando sobre isso, a ordem expressa de Jesus ao mar, para que se cale, para que obedeça, né? Para que se aquiete. E fiz um paralelo com o ser humano. Ô meu irmão, quantas vezes Deus tem falado conosco, e muitas vezes a atitude do ser humano é um tanto diferente da atitude do vento e do mar, né? Eles obedeceram. A outra parte, pense no seu entendimento aí, né? E quando nós não obedecemos, muitas vezes temos que pagar um preço por desobedecer. A Bíblia diz assim que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Aí depois é sempre assim na vida do ser humano. Uma hora essa conta chega, né, para a gente ter que acertar ela. E o que Deus quer que nós obedeçamos. É simples assim, não é? É simples na maneira de expressar. Eu não estou falando de vivenciar uma condição. Cada um sabe o tamanho da dificuldade, do problema que está enfrentando, ou que já passou, ou as sequelas e as marcas que isso tenha deixado na sua vida. Mas fato é que quando obedecemos a Cristo, a nossa história é mudada. Observe que Jesus estava lá na polpa do barco. Jesus estava fazendo o que, irmão? Eu não ouvi, mais alto. Jesus estava o quê? Dormindo. Quando nós estamos dormindo, nós estamos num período de inatividade, correto? Sim ou não? Estamos inativos. Quando nós estamos inativos, estamos sem fazer nada, estamos ali, né, de uma forma, vamos dizer, mais tranquila. Jesus estava inativo naquele momento, estava dormindo. A tempestade tenta engolir o barco. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Muitas vezes, ainda que estamos na casa de Deus, nós estamos inativos, estamos dormindo o sono da negligência. Que sono é esse, pastor? Quando não buscamos a Deus, quando não oramos, quando não buscamos a palavra, quando não consagramos a nossa vida, nós estamos inativos. Estamos até corpo presente na casa de Deus, mas inativos. Amém ou não amém, irmão? Então, quando estamos inativos, a tempestade chega. Um dia ela balança o barco, outra hora ela chacoalha a família, outra hora ela vai lá no trabalho, e assim vai acontecendo fatos e situações na vida do cristão que começam a bagunçar a sua vida. O nome disso é caos. E é isso que ele estava chamando de caos primordial. Tem pessoas que na vida dele, ele está até na casa de Deus, ele está vivendo um caos. Infelizmente, irmão, você pergunta para ele, ou você conversa com ele, ele está vivendo um caos no trabalho, ele está vivendo um caos na família, ele está vivendo um caos no relacionamento, ele está vivendo um caos em qualquer situação. Você fala, misericórdia, irmão, o que é que está acontecendo com a sua vida? A tempestade está chacoalhando ele, a família, em todas as esferas. Essa tempestade tenta engolir o barco. Ele está inativo. Jesus estava ali inativo. Preste atenção, não estou dizendo que Jesus estava sem poder. Jesus estava inativo, está ali tranquilo, dormindo. Quando você está dormindo, você percebe as coisas que estão acontecendo? Não. Você não percebe. Você não, muitas vezes não está nem vendo o que está acontecendo ali. Porque está inativo, está como se fosse desligado. Mas Deus hoje traz a mim e a você uma situação de despertamento. Eles correram lá em Jesus e falou, olha,
Jesus nos socorre, e aí Jesus automaticamente está ativo. Quando Jesus está ativo na nossa vida, meu irmão, oh aleluia, algo diferente acontece. O mar se cala, o vento aquieta, a tempestade cessa, a bonança chega, porque Jesus está ativo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Aí fazendo uma aplicabilidade no nosso relacionamento. Você está vendo que eu estou falando de relacionamento? Quando eu e você estamos ativos, confiando em Deus, buscando Deus, falando com Deus, ouvindo Deus, percebendo a presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós falamos com o Mestre, basta uma determinação, pelo poder da autoridade do nome de Jesus, aleluia, e tudo submete à vontade de Deus. Olha a importância disso, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Fale com Jesus, perceba Jesus sempre ativo na sua vida. Quando eles adentraram para enfrentar aquela tempestade, irmão, acharam que por ter experiência poderiam alguma coisa. Seja totalmente dependente de Jesus. Dependa do Mestre, que a sua vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se importa conosco, e muitas das nossas provações servem para testar a nossa fé. Ei, eu quero dizer para você nesta manhã, ouça isso, Jesus se importa com você. Jesus cuida de você. Você que está aí no recôndito do seu lar, ou você que está vendo essa mensagem agora, eu quero dizer, Jesus se importa com você, Ele tem cuidado de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos teus. É Jesus que está no barco da sua vida, Ele está te abençoando, louvado seja o nome de Jesus. De repente Ele diz assim, disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Precisamos confiar no Senhor. Entregar ao Senhor fala de confiabilidade. Ao colocar qualquer situação extrema no altar de Deus, meu irmão, deixe lá, você está demonstrando confiança no Senhor. Tem muita gente que ele sabe quando está passando por uma situação extrema. Ele até recorre a Cristo, coloca lá no altar, mas ele não descansa. Ele vai lá e pega no altar de Cristo e traz de novo. Não é assim. Deixe lá no altar do Senhor. Isso está falando de confiança, e Deus há de cuidar de tudo e trazer a vitória para a sua vida em nome de Jesus. Jesus tem poder sobre as forças da natureza, sobre o caos e tudo que se apresentar para nos destruir. Jesus tem poder sobre todas estas coisas. Nós agora nos deparamos com outra situação em que demonstra o poder de Jesus sobre os demônios. A tempestade se mostrou um obstáculo, é verdade, no percurso de Jesus e seus discípulos em direção a um propósito. Entenda, meu irmão, muitas adversidades e problemas surgem para tentar barrar-nos, para fazer com que nós desistamos, para fazer com que nós paremos. É porque tem um propósito da parte de Deus na nossa vida. E esse propósito, projeto, o plano de Deus não vai ser frustrado, meu irmão. Entenda isso, né? Entenda isso. Deus tem um chamado, um propósito na sua vida. E muitas vezes a adversidade chega para tentar você desistir. Ah, isso não vai dar certo. Tem hora que algumas pessoas falam, você vai fazer isso? Isso não vai dar certo. Você já ouviu isso, irmão? Eu tentei, não deu certo. Oh, meu irmão, há um propósito de Deus na sua vida. Creia, Deus vai fazer você triunfar e alcançar o propósito. Louvado seja o nome de Jesus.
O propósito aqui, especificamente, era a libertação de um homem gadareno. A Bíblia não diz o nome dele, mas você observa que, ao chegar lá, do outro lado, ali aquele lugar era cercado, irmão, pela Decápolis. Era um conjunto de 10 cidades, extremamente importantes. Gadara era uma dessas cidades. Ela tinha uma força econômica, e o nome Gadara deriva de gado. Era uma importante atividade econômica daquela cidade. E não somente a atividade de criação de gado, mas também de criação de suínos, de porcos. Ela tinha uma atividade importante. Jesus, ao chegar naquele lugar, ele tinha um propósito específico. Ali o texto relata que existia um homem. A Bíblia não menciona o seu nome. Todos nós conhecemos essa passagem e ela é denominada como o endemoniado gadareno. Aquele homem tinha uma conduta comportamental terrível, devido à circunstância extrema que ele vivia. Ele estava possuído por uma legião de demônios. Legião é uma quantidade muito grande e deriva de uma conotação explicativa do exército romano. O exército romano se compunha por legiões de soldados. E tinha legiões com 6.000, 12.000 soldados, prontos para a batalha, aptos para a guerra. A Bíblia fala que aquele homem, o endemoniado gadareno, estava numa condição muito terrível. Vivia no meio dos sepulcros. Existia, há entendimentos que uma perturbação mental também na vida daquele homem. Se batia, ficava ali se cortando com pedras. Ô meu irmão, não sei se você já parou para pensar, se na sua mente viu uma situação, você pode imaginar como essa que aquele homem estava vivenciando. Uma situação terrível. A Bíblia diz que ele estava possuído por uma legião de demônios. Então, irmão, aproximadamente até 12.000 demônios estavam na vida daquele homem. Era uma coisa muito terrível, muito triste. Era uma situação extrema. O homem possuído. Esse homem, devido à possessão demoníaca, então vivia ali gritando, se cortando com pedras. Ainda que aquela atividade da cidade de Gadara atraía o povo, porque era uma situação, uma atividade econômica, mas as pessoas tinham medo de se deparar com uma condição, com uma pessoa daquele jeito. Jesus, ao chegar naquele lugar, meu irmão, os demônios reconhecem disso. O que é que vieste fazer aqui? Os demônios reconhecem a autoridade, o poder e a presença de Jesus naquele lugar. Já começa a mudar a situação. Meu irmão, aonde você chega, você tem a presença de Deus na sua vida. Algo diferente acontece no ambiente, porque o Espírito de Deus habita em você. Pensa que coisa maravilhosa. Você já ouviu alguém dizer assim: nossa, eu vejo paz na sua vida, tem algo diferente na sua vida? Muitas vezes eu não sei explicar o que é. Isso é a doce presença do Espírito Santo que está em você. Jesus então chega naquele lugar. Os demônios se submetem a Jesus. Os exorcismos realizados por Jesus expressavam a característica do reino. Em Jesus o mal estava sendo vencido, pois o reino já estava entre
nos fala de território. Sabe que hoje, muitas vezes, você quase não percebe situações de pessoas possuídas, endemoniadas, né? O adversário, muitas vezes, o inimigo das nossas almas, tem agido de uma forma diferente, tem usado um outro tipo de estratégia. Ele quer dominar território e não necessariamente pessoas, porque ao dominar o território, automaticamente ele vai dominar as pessoas. Observe na situação de Gadara que aquele homem possuído, as pessoas tinham medo, as pessoas evitavam, o território estava dominado. Jesus chega naquele lugar, meu irmão, e transforma aquela situação. Aleluia. Ele muda a história daquele homem, ele muda a história da cidade, ele muda toda a história daquelas pessoas que viviam naquele lugar, meu irmão. A presença de Jesus mudou tudo. É tão impactante, é tão profundo, que os demônios perguntam para ele o que ele foi fazer ali. Os demônios pedem autorização para entrar numa manada, na verdade, numa vara de porcos. E como eu disse, o lago de Genezaré, denominado Mar da Galileia, era cercado por montanhas, e aí eles se precipitam, aqueles porcos se precipitam ali, se lançam. Aonde Jesus chega, a história é mudada, meu irmão. Jesus chega nesta manhã na sua vida com solução, com cura, com bênção, com abertura de porta. Jesus está entrando agora. Ele domina o território da sua vida, da sua família, da sua casa. A sua história está sendo mudada nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Em outros textos do Novo Testamento vemos que Deus, em sua soberania, permite que espíritos maus continuem atuando neste mundo. Você sabe por que eu estou lendo isso aqui? Tem muita gente que não acredita que há uma ação manifesta do adversário. Ele continua atuando. Ele ainda quer tragar a sua alma. Ele quer destruir você. Você sabe o que aconteceu na vida deste homem? A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você, olhe cá para mim, você é a imagem e semelhança de Deus. E mais, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que o adversário das nossas almas quer destruir-nos. Nós representamos aqui, irmão, a imagem de Deus. A Bíblia diz que ao Jesus realizar este milagre, ao transformar a vida daquele homem, em Marcos 5,15 diz assim que quando está passando naquele local, encontra aquele homem vestido em perfeito juízo, limpo. Oh, meu irmão, agora transformado. Você já viu quando uma pessoa se rende ao Senhor Jesus, tudo muda na vida daquela pessoa? Meu irmão, até a aparência física dele muda, não é? Fica uma coisa impressionante. Por quê? Porque é a ação do Espírito de Deus na vida da pessoa. Contudo, está revelado que o Senhor Jesus já venceu, que um dia não mais esses demônios atuarão. Ele quer deturpar aquilo que Deus criou de perfeito. Ele quer deturpar aquilo que tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus, o caráter de Deus. Somos nós. E nós precisamos zelar por isso. Jesus dá vida nova. Jesus transforma.
Aquele homem tinha sido controlado por espíritos imundos. Agora encontrado sentado, vestido em perfeito juízo, Jesus transforma as circunstâncias, Jesus muda a história. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Jesus muda a nossa história. Outrora nós tínhamos uma circunstância de vida, outrora nós vivíamos numa situação degradante. Hoje nós vivemos de novidade em novidade no Evangelho de Cristo. Deus está mudando cada dia, a cada momento a sua, a minha, a nossa história, a história da igreja do Senhor. Deus, Ele ainda é o mesmo. Deus não deixou de operar milagres. Deus continua operando milagre. Os milagres e ações poderosas de Deus, denominadas do termo grego dinamis, que na sua essência quer expressar o poder de Deus, as realizações pelo esse poder sobrenatural de Deus. E aí nós vamos ver agora e deparar com tantas situações, sabe por quê? Deus não mudou, meu irmão. Jesus, Ele é imutável. O que é isso, pastor? Ele não muda, não há sombra de variação. Deus continua o mesmo. Assim como Ele fez nos tempos passados, Ele ainda faz hoje. Ele faz hoje na minha e na sua vida. Ele não mudou. Jesus tem todo o poder. Isso é a capacidade para fazer, é o poder para realizar algo. E associado a isso tem um outro termo grego chamado exousia, que fala da autoridade de Jesus. Observe que o poder e a autoridade de Jesus caminham juntos. Eles caminham juntos. Autoridade para fazer, direito de reger, de governar. Isso tudo está na pessoa bendita de Jesus. Então, em Jesus nós encontramos toda a autoridade e poder. Você vê Jesus dizendo: é-me dado toda a autoridade, é-me dado todo o poder no céu, na terra, em todo lugar. Jesus, se você deparar com o texto de Mateus 28:18, Jesus afirma que todo o poder e autoridade foi concedido a Ele. Poder para curar, Ele tem poder para perdoar, poder para expulsar demônios, poder para ressuscitar mortos, Ele tem poder para multiplicar alimentos, Ele tem poder para transformar a matéria, água em vinho, por exemplo. Ele tem poder para submeter as forças da natureza, como vimos. Ele tem todo o poder e Ele tem poder sobre a sua vida, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem todo o poder. O problema não é Jesus fazer ou não fazer. Tem muita gente que fala: ele tem todo o poder, mas as coisas não acontecem na minha vida. Você já viu isso? Já ouviu alguém dizer isso? Eu estou aqui, eu já fiz não sei quantas campanhas, pastor. Eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele começa a reclamar das coisas. Esse é o termo. Eu estou na casa de Deus, eu sirvo a Deus, mas as coisas parecem que não acontecem na minha vida. Esse não é o problema, irmão. Jesus fazer ou deixar de fazer, cabe a Ele decidir, meu irmão. Cabe a Jesus essa tomada de decisão. E o que cabe a mim e a você é confiar nele. Porque muitas vezes o que eu quero, o que você quer, não é o melhor para as nossas vidas. Ainda que a gente pense que seja a decisão de Jesus em fazer ou não, entregar ou não na nossa vida, é que é realmente o que vai trazer essa benesse. E a mim e a você é confiar nele. Confie, meu irmão, que Ele tem o melhor para você, o melhor para a sua vida. Deus sabe a boa, perfeita e agradável vontade. Compete tudo aí, irmão. Está tudo nas mãos dele. Assim como a videira é Jesus e nós somos os ramos,
devemos estar enxertados em Cristo. Estamos caminhando agora para finalizar. Entenda isso. Eu e você precisamos estar ligados nessa videira que é Jesus. Permaneçamos com Jesus. Temos que estar intimamente ligados com Ele. Não sermos somente ouvintes da palavra do Senhor, mas sermos praticantes desta palavra. Jesus não mudou, há uma promessa de Deus na sua vida, há um propósito de Deus na sua vida. Jesus te chama, Ele determina. Lembre-se, há autoridade e poder no nome de Jesus, e isso deve ser exercido sobre a sua vida. Você também tem isso em Cristo Jesus. Ele tem poder para solucionar problemas extremos. Conte para Ele, entregue-se a Ele, confie nele. Ele vai fazer você triunfar para a glória do nome do Senhor. Você crê assim, igreja? Que Deus possa em Cristo Jesus abençoar a sua vida. Entenda, eu sei que nós somos sabedores e até conhecemos que Deus tem esse poder para solucionar problemas extremos, difíceis demais. Mas nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para nos relembrar e, sobretudo, confiar no seu poder, entendendo que nós estamos e somos dependentes dele, e agindo Deus, ninguém impede. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe o seu dia, abençoe você também que está aí vendo e participando desta ministração. Que a graça de Deus visite você aí onde você está. A você que entende que Deus está no controle de tudo, eu ministro sobre a sua vida declarando a vitória, a bênção, a graça, a paz da parte de Deus. Que Cristo Jesus te visite agora e que você receba da parte de Deus para a glória do nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.